Deixe-me explicar o que eu quero dizer com isso. Eu começo da seguinte premissa: uma vida humana pode ter um sentido transcendente, seja a transcendência definida por uma das grandes religiões do mundo ou por uma das grandes filosofias laicas do mundo. Se transcendência é uma palavra complicada demais, vamos dizer isso de outra forma. Eu acho que a maioria de vocês aqui desse auditório concorda que a frase ou a expressão "uma vida bem vivida" tem sentido. E essa é a expressão que eu vou usar doravante. Felicidade é outra palavra que é usada muito, então a expressão que eu vou usar agora é satisfação profunda. Eu estou falando sobre o tipo de coisa que, quando a gente olha para trás, quando chegamos à velhice, e aí pensamos se podemos nos orgulhar de quem fomos, do que fizemos ou não. Para se tornar uma fonte de satisfação profunda, uma atividade humana tem que atender a algumas exigências rígidas. Em primeiro lugar, tem que ter sido algo importante. Nós não conseguimos satisfação profunda de coisas banais. Foi algo para o qual nos esforçamos muito. Satisfação profunda não vem de coisas que são fáceis. E a terceira exigência, o requisito, é que você tem que ter sido responsável pelo resultado. Você tem que ter sido a pessoa que fez a diferença. Nós não conseguimos obter satisfação profunda de coisas que fizeram para nós. E não há muitas atividades na vida que atendam toda essa descrição. Pense um pouquinho nisso, certo? Coisas como ser um bom pai ou mãe. Isso se aplica. Ser um bom esposo ou esposa. Isso se qualifica. Ter sido realmente bom em alguma coisa, algo no qual você usou todas as suas habilidades. Isso se qualifica. Deixe-me colocar da seguinte forma. Se nós perguntamos quais são as instituições através das quais os humanos atingem uma satisfação profunda na vida, só há 4, que são a família, a comunidade, a vocação e a fé. Não é necessário que os indivíduos usem todas essas 4 instituições para ter uma vida satisfatória. Algumas pessoas se dedicam totalmente à sua família, excluindo o resto. Para outras pessoas, é a sua vocação. A sua vocação é tudo, e deixa o resto de lado. E eu tampouco classifico essas instituições numa hierarquia. Não estou dizendo que a família é mais importante que a comunidade ou que a vocação é mais importante que a fé. Eu estou simplesmente dizendo que essas 4 instituições são o que existem. Elas são aquilo do que a vida é feita. Os eventos elementares que cercam nascimento, morte, criar filhos, lidar com a diversidade, relações íntimas, lidar com a vida como ela existe em torno de nós, em toda a sua riqueza. Tudo isso ocorre no limite dessas 4 instituições. O objetivo do governo é certificar-se de que essas 4 instituições sejam robustas e vitais. E é isso que está errado com o modelo europeu. O modelo europeu enfraquece cada uma dessas instituições. Retira a vida dessas instituições. Bom, deixando de lado todas as formas complicadas de pensar sobre o que os governos fazem, e vamos pensar de uma forma mais simples. Toda vez que o governo tem um programa, uma política social, tira um pouco da dificuldade das coisas. Bom, às vezes, tirar um pouco de dificuldade das coisas é uma boa ideia. Ter uma boa segurança pública, por exemplo, tira um pouco da dificuldade ou dos problemas de ir para casa com segurança à noite. Isso é bom. O problema é que todas as vezes que o governo tira um pouco da dificuldade das funções da família, da comunidade, da vocação e da fé, acaba tirando dessas instituições um pouco da sua vitalidade também. Ou seja, tira um pouco da sua vida. É algo inevitável. As famílias não são vitais porque as tarefas cotidianas de criar os filhos são divertidas. Todo pai ou mãe aqui sabe que isso é verdade. As comunidades não são vitais porque é tão divertido atender às necessidades dos nossos vizinhos. Os motivos pelos quais as comunidades ou famílias são vitais é que elas têm responsabilidades por coisas importantes que não serão feitas se elas não as fizerem. E depois de se atender esse imperativo, ou seja, assim que as
as famílias, de fato, tiverem responsabilidade por coisas que, do contrário, não serão feitas, então uma rede elaborada de normas sociais, de expectativas, recompensas e castigos surgem, permitindo que essas famílias realizem essas funções com a ajuda das comunidades que as cercam. E quando o governo diz, não, nós vamos tirar um pouco da dificuldade de se fazer tudo isso, é aí que essas famílias começam a se desintegrar no final das contas. Nós causamos muitos custos ao fazê-lo. E isso acontece em toda a sociedade americana. E, no meu caso, de cima a baixo, quando nós retiramos as responsabilidades das famílias e das comunidades de baixa renda nos Estados Unidos, nós acabamos vendo o colapso das famílias. Quando nós retiramos as responsabilidades das comunidades americanas, nós vimos o colapso dessas comunidades. Além disso, nós causamos problemas sobre os quais muitas vezes não pensamos. Por exemplo, quando nós tiramos a responsabilidade de criar um filho, nós tornamos a vida muito difícil para um homem que tem um trabalho chato, tedioso, mas que também sustenta seus filhos e a sua esposa. Ele deveria ter satisfação de cuidar e sustentar a sua família. Ele deveria ser elogiado pelos outros. Mas, numa cultura de liberdade, ele consegue obter essa satisfação e é elogiado, não porque o programa do governo diz que isso deve ser feito, mas porque uma sociedade livre depende do comportamento das pessoas dessa forma. Numa cultura de liberdade, as pessoas elogiam outras pessoas que agem de forma responsável e menosprezam as pessoas que são irresponsáveis. E isso é bom, é assim que deveria ser. Quando você retira essas responsabilidades, a pessoa que tem um emprego ruim e que, no entanto, com esse emprego sustenta a sua família, ele muitas vezes é tratado como um tolo. Por que ele está fazendo esse trabalho tão ruim? Ele podia procurar outro emprego. Bom, o que eu estou querendo dizer não é só teoria. Isso é o que aconteceu quando o Estado do bem-estar social se expandiu para as comunidades carentes nos Estados Unidos. Mas não se trata apenas das pessoas que estão na base da sociedade, não são elas a minha única preocupação. Quando a cultura da liberdade desaparece, isso afeta a todos, e por isso temos que analisar muito bem a Europa, porque a Europa é o rumo que estamos tomando se assumirmos o modelo europeu. Se nós passarmos pela Suécia rural, como eu fiz há alguns anos, em toda a cidade há uma bela igreja luterana, com ótima manutenção, no entanto, vazia, inclusive aos domingos. Na Europa, a instituição da fé foi destruída por um Estado que apoia a religião financeiramente e que tira um pouco das dificuldades de manutenção das igrejas. A Europa Ocidental se orgulha das políticas a favor das crianças, dando bolsas à criança, creches gratuitas e licença maternidade longa. Nesses mesmos países, as taxas de nascimento são baixíssimas e as pessoas casam cada vez menos.